uma questão que falava de oxidação de alcenos e depois levava isso para as relações numéricas fundamentais envolvendo o volume molar gasoso. Muito maneira, que eu resolvo para você agora, e depois dessa resolução, com a minha revisão, eu duvido que você veja essa questão com o mesmo grau de dificuldade. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. UERJ, Exame Discursivo 2024, questão 9. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona. Isso é importante, já te falo por quê. E 1,4 litros de CO2 medidos na CNTP. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Primeira coisa que você tem que fazer, saber montar a equação de oxidação enérgica de um alceno. Mas aí, como é que é a fórmula geral de um alceno? Um alceno tem fórmula geral CnH2n. Agora, nós vamos fazer uma reação de oxidação enérgica. Olha como é que ela funciona. Você vai então fazer uma equação genérica assim, o alceno está aqui. E repara, gente, que ele vai sofrer uma oxidação enérgica, a gente costuma colocar esse símbolo aqui. Isso aqui é dado pela reação com permanganato de potássio, de cromato. Eu vou subir um card para você aí sobre reação de oxidação para ficar salvo, tá? E produz uma cetona, é o que ele disse para a gente, ou seja, tem que ter no mínimo 3 carbonos, né? E produz ainda o CO2, sacou? Então a questão agora ficou muito fácil. Você só vai estabelecer a relação entre a produção de CO2 e a produção do alceno. Mas repara uma coisa, quando ele fala que o alceno produz CO2, uma coisa é certa. Sempre que o alceno produz CO2, é porque a ligação π desse alceno é na ponta. Quando você quebra aqui, isso aqui vira CO2. Na verdade, vira ácido carbônico que se decompõe em CO2 e água. A grande dica aqui, então, está no fato de que 1 mol do nosso alceno, CnH2n, produz 1 mol de CO2. Você sacou isso? Então, repara só, quando ele fala que 3,5 gramas desse alceno produzem 1,4 litros de CO2, eu posso, através da relação numérica fundamental, saber para 22,4 litros do CO2, ou seja, 1 mol, tá para 1 mol. Qual vai ser, então, a massa que vai estar aqui? E quando eu fizer essa massa que está aqui do alceno, eu estou achando exatamente a massa de 1 mol dele. Sacou? Vai fazer a continha. Esse vezes esse. Como sempre, né? 3,5 vezes 22,4 vai ser igual a esse vezes esse. 1,4 vezes M. Vamos isolar o M, que é a massa do alceno. E M vai ser igual a 1,4, basta dividido para cá. Vai ficar 3,5 vezes 22,4 dividido, esse 1,4 que está multiplicando, vai dividindo. A conta para variar é chata, né? Isso aqui vai dar, gente, uma massa do alceno de 56 gramas. Cara, a gente está caminhando no assunto. Sabe por quê? Ele pede, escreva a fórmula molecular do alceno e o nome oficial segundo os preceitos da EUPAC. Bem, sabemos que a fórmula é CnH2n e que vale 56. Para ficar bem organizadinho a tua vida, eu coloquei aí, ó, calculando o número de mol de carbono no alceno. Você tem duas maneiras de fazer isso. Uma é uma maneira técnica e a outra é um macete. Sinceramente, os dois que você usar estão bem feitos. Repara, primeiro, a maneira técnica. Você vai pegar a fórmula do alceno, CnH2n, e vai igualar isso ao 56. Mas lembra, qual é a massa molar do carbono na tabela que vem na UERJ?
12. Então você vai fazer assim, ó, 12 que multiplica N mais quanto vale o hidrogênio na tabela, gente? 1 vezes 2N, isso aqui vai ser igual a 56. Conclusão da história, você vai ter que 12N com 2N, 14N é igual a 56. Então, N vai ser 56 dividido por 14. Isso aqui, gente, vai dar N igual a 4. A nossa fórmula do alceno não é CnH2n, vai ser C4H 2 vezes 4. O alceno tem fórmula C4H8. Mas se liga nesse macete que eu inventei. Você simplesmente faz assim, ó. Você divide o 56, que é a massa molar do alceno, por 12. Sacou? Mas por que por 12? Porque é a massa molar do carbono. Com isso eu vou saber quantos carbonos tem. E se houver sobra, essa sobra é o número de hidrogênios. Maneiro, né? Se liga só. 56 por 12. Isso aqui, gente, dá 4. 4 vezes 12, 48. Repara, ó, que maneiro isso. 56 menos 48 dá 8. A fórmula do alceno vai ser C4H8. Aí você compara, cara, se você quer fazer por essa técnica ou por essa técnica. As duas são aceitas no padrão de resposta. Mas a UERJ continua. Ela pede assim ainda, ó. Então escreva a fórmula molecular do alceno e o seu nome, a sua nomenclatura, segundo os conceitos da IUPAC. Com essa fórmula, então, a gente pode ter duas possibilidades de alceno. Uma coisa é certa. O cara, ele vai ter que ter a ligação dupla na ponta. Já que nós temos, então, a ligação dupla na ponta, a ligação π na extremidade, porque sabemos que tem que formar o meu amigo CO2, então só pode estar na ponta, a gente então já tem essa base aqui para a estrutura, que tem 2 carbonos. Falta-nos colocar 2 carbonos. Mas onde e como? Repara, eu posso colocar então de 2 maneiras. Os outros 2 carbonos, um pode entrar aqui e o outro pode entrar aqui em sequência, fazendo o but1N. E a outra maneira é que um carbono entrasse aqui e o outro entrando aqui, fazendo uma ramificação. Tá, mas aí, e qual das estruturas base nós vamos escolher? Gente, repara, essa é a grande dica, quando ele fala que o cara forma uma cetona. Com isso, já nos leva a escolher essa estrutura. Deixa eu te explicar por quê. A quebra, então, ela vai ocorrer aqui, quando você fizer a oxidação. E aí eu quero fazer uma revisão de reação de oxidação enérgica para você. Ah, mas leva muito tempo. O objetivo desse canal aqui é justamente resolver as questões com revisão. Como é que acontece a oxidação enérgica? Você quebra as duas ligações, tem força para as duas, e você separa isso aqui assim, gente, ó. Vai ficar assim, ó, esse carbono aqui vai ficar aqui com um pedacinho da dupla e o outro pedaço continua, que é essa parte aqui que o Mazei circunda em amarelinho. Sendo que ela vai começar assim, ó. Aqui vai começar o pedacinho da dupla. Nós estamos aqui, ó, para você se ligar. E agora eu boto esse carbono aqui. Coloquei-o. Agora eu coloco esse carbono de baixo. Coloquei-o. E agora eu coloco esse carbono aqui. Tem um cachorro do meu vizinho latindo na beça, mas não liga não, tá? O importante aqui é resolver a questão para ti. Conclusão da história, na oxidação enérgica, você vai botar oxigênio agora, onde quebrou a ligação dupla. Você vai colocar oxigênio aqui, afinal de contas é uma reação de oxidação, e oxigênio aqui. E vai colocar hidroxila no carbono solitário. O que é carbono solitário, mas aí? Repare, esse carbono aqui está solitário. Ele para cá, gente, ó, vai entrar OH e OH, formando o ácido carbônico. E aqui não tem carbono solitário. E aqui nós temos exatamente a nossa cetona e o nosso ácido carbônico. Ué, mas ele não falou em CO2? É exatamente esse ácido carbônico quem vai se decompor por instabilidade em CO2 mais água. Maneiro, né? Apesar de ser um extra, eu queria te mostrar então agora como é que vai ser a oxidação do outro composto. Quando você quebrar a dupla ligação aqui, você vai ficar com a seguinte situação.
Essa parte aqui, ó, vai ser quebrada para lá e essa aqui para cá. Vai ficar alguma coisa assim, ó. C dupla, também formaria CO2, mas pedacinho da dupla, tá vendo? Eu tô quebrando essa parte aqui, ó. Ela vai ser então separada. E ficaria aqui uma sequência de carbonos. Repara que aqui, quando você botar os oxigênios onde quebrou, e a hidroxila no carbono solitário, que é o que eu estou fazendo aqui agora, vai formar ácido carboxílico e não cetona. Entendeu? Maneiro, né? Muito maneiro isso. E aí ele pede o nome do alceno. A gente já viu a fórmula do alceno. O que a gente vai ver agora? O nome dele, que está aqui. Vou desenhar isoladinho para você ver que bonitinho. Vou refazê-lo em bastão. Muito embora a UERJ não tenha pedido, eu vou refazê-lo em bastão, porque o objetivo aqui é uma base geral. Nome dele, gente. Cadeia principal. Mas aí pinta aqui em rosinha. Vou escolher essa como cadeia principal. Então a gente já percebeu que quando escolhe a cadeia principal, você fica com uma ramificação, que é a ramificação com carbono, chamada metil. Mas ei, eu precisava numerar 2-metil? Nesse caso não, gente, que o metil só pode estar aqui. Se o metil tivesse aqui nessa ponta, vou tracejar para você, ele não seria mais metil, ele seria cadeia principal. Deu para você entender? Então, não precisa numerar não nesse caso, tá? Aí o PAC nem cobra. E aí nós temos o metil preso numa cadeia principal de 3 carbono, cujo prefixo é prop. E tem a dupla ligação, que é o eno. Então é o prop 1-eno. Mas saca que a dupla só pode estar no carbono 1, né? Aqui é carbono 1, tá vendo? Entre 1 e 2. Se a dupla estivesse aqui, também seria 1. Então você não precisa colocar o 1. Você basta chamar de prop-eno. Prop-eno. E só seria interessante numerar se tivesse mais carbonos na estrutura. Então você volta no comando para ver se respondeu a tudo o que ele queria. O que ele queria? Ele queria a fórmula estrutural do alceno. Nós já respondemos. E ele queria o nome oficial desse alceno. Nós também já respondemos. O que nós podemos querer mais? Te ver aqui outras vezes. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Aciona as notificações para ficar sabendo tudo que está rolando aqui. Que eu vou te falar uma parada. Esse canal aqui é o grande fervo da resolução de questão com revisão, tudo ao mesmo tempo. Não precisa procurar o conteúdo em lugar nenhum. Tá tudo aqui. Te vejo na próxima. Valeu? Até lá.